Fazem exatamente 6 semanas que Silksong lançou. E por causa disso, eu vim responder a pergunta que as pessoas que não compraram ainda devem ter, e a pergunta que eu já ouvi: será que Silksong valeu a pena o hype? Para introduzir a minha resposta, senhoras e senhores do júri, eu gostaria de primeiro dizer que eu não fiquei 6 anos aguardando Silksong. Na verdade, por causa do meu chat, eu tive meu primeiro contato com Hollow Knight esse ano, quando eu zerei Hollow Knight no começo do ano. O que foi uma grande oportunidade, porque toda vez que eu posso experienciar um jogo novo, eu aprecio muito a oportunidade de ter uma nova vivência. Mas também quer dizer que eu não fiquei 6 anos esperando. Eu fiquei alguns meses esperando. Na verdade, eles estavam esperando eu jogar o jogo pra poder liberar o próximo. Desculpa o tempo que demorou, gente. Eu não sabia que era tão importante assim que eu jogasse o jogo logo. E aí Silksong veio e, obviamente, eu surfei no hype do Silksong e eu fiquei 80 horas fazendo live enquanto eu jogava Silksong. Não terminei o jogo em 80 horas, porque eu tenho skill issue. Mas eu cheguei muito perto da resposta: será que Silksong é bom? Silksong é bom. Brincadeira, isso não é o fim do vídeo, eu tenho outras coisas pra falar. Na minha opinião, Silksong é o Dark Souls dos jogos de plataforma. O que isso quer dizer? Quer dizer que Silksong é difícil pra um caralho. Desculpa meu linguajar, mas a verdade é essa. Silksong é muito mais difícil do que Hollow Knight. Calma! Antes de você ir no meu comentário e falar: nossa, mas você tem uma opinião muito burra, vai tomar no meio do seu... Eu tenho coisas que eu posso dizer pra comprovar que Silksong é um jogo mais difícil que Hollow Knight. E faz sentido e condiz com a vida de um desenvolvedor. O que isso quer dizer? Quando uma equipe cria um jogo pela primeira vez, é como se fosse uma fase experimental. Tanto é que Hollow Knight é menor do que Silksong, porque Hollow Knight era o primeiro jogo que eles estavam fazendo da franquia. Então, eles estavam fazendo uma coisa específica pela primeira vez, e eles tinham coisas que eles queriam testar, e eles não queriam ir muito longe, porque se fosse muito longe, o jogo nunca ia lançar. E aí, quando o jogo estava lançado, eles tiveram a final oportunidade de fazer de novo, fazer melhor, fazer com novos aprendizados, porque eles fizeram o processo inteiro e aprenderam muita coisa no caminho. Tanto é que, se você olhar para Silksong, ele é um jogo muito mais complexo em detalhes. Quer dizer que tem muito mais coisas no jogo, as animações são muito mais fluidas, porque o jogo teve um upgrade de conhecimento por trás dos developers. E eles também decidiram que eles queriam fazer com que vocês tivessem algo para fazer pelos próximos 6 anos, até o próximo jogo, né? E um jeito muito fácil é fazer um jogo extremamente desafiador. E por que Silksong é desafiador? O que faz Silksong desafiador? Bom, vamos começar pelo dano por cura. Quando você toma 2 de dano e você cura 3 corações de vida, você tá basicamente tomando 1 de dano. Só que porque é tão difícil em Silksong você conseguir se curar, porque é uma escala tão grande de seda que você precisa acumular para conseguir curar uma vez, talvez essa escala de dano por cura mude. E aí você talvez tome 4 de dano para curar 3. E aí você já tá numa escala menor. Então grande parte dos inimigos darem 2 de dano é um jeito muito fácil de dificultar um jogo. Se a gente provavelmente pegar Hollow Knight e adicionar um mod que você toma 2 de dano, vai ficar extremamente difícil, até porque o Knight cura de um jeito diferente que a Hornet cura. Quase chamei ela de Silksong. Um outro detalhe que torna Silksong extremamente difícil é que Silksong é muito punitivo. E o que eu quero dizer com isso? Você conhece o conceito de iframe? Iframe é um termo muito usado pela comunidade de Souls, que é um período de um rolamento em que você está completamente invulnerável a dano. Existe uma janela em que, mesmo que você tomaria o hit de alguma coisa, você fica completamente imune, então é impossível você ser acertado. Por que o iframe é tão importante para os Souls? Porque seria impossível você não tomar dano se ele não existisse. E isso não existe em Silksong. Também não existe em Hollow Knight, porque em Hollow Knight não existe rolamento, mas existe uma mecânica que compensa por isso. E é aquele upgrade de que o dash do Knight atravessa coisas e naquele período ele é completamente vulnerável.
que na minha opinião é uma das coisas mais roubadas que existe, mas tudo bem. E a Hornet não tem isso. Pelo menos não até o ponto que eu tô, que é o começo do ato 3. Mas enfim, porque não existe esse período de invulnerabilidade, se você for colocado numa posição ruim ou você se colocar sem querer perto demais de um inimigo, você não tem nada que você possa fazer. Você vai só tomar. E isso faz com que todos os seus movimentos e tudo que acontece tenha que ser meticulosamente planejado, até porque se você errar, já era pra você. Então, a acumulação dessas coisas torna Silksong extremamente difícil. Além de que os boss são muito complexos, eles têm mecânicas muito específicas deles, eles são cada um muito único, então você tem que aprender muita coisa durante a gameplay. Mas é isso que eu amo em Silksong. Eu amo que Silksong é mais difícil. Eu amo que Silksong desafia todos os neurônios da minha cabeça a funcionarem juntos. Eu amo que eu posso só perder as estribeiras durante um boss em Silksong porque ele é extremamente difícil. E ainda assim ficar 5 horas tentando ganhar. Sim, eu fiquei 5 horas tentando passar de uma boss fight. Mas é isso. Esses são os meus 2 centavos. Se você não sabe se você queria jogar Silksong, eu diria vai lá. Joga Silksong. Ou pelo menos assiste alguém jogando Silksong. Silksong é um bom jogo. Ele traz um parâmetro para a comunidade de jogos diferente. Ele é um jogo muito bem feito. Não é muito caro. Foi bem localizado. De uma empresa que ama a franquia. E traz para a indústria de jogos uma aparência de fazermos jogos porque amamos fazer jogos. E é algo que falta muito atualmente. Então, se você quer um motivo pra realmente apoiar os caras, pensa que eles estão fazendo a nossa comunidade de jogos um pouquinho melhor. Um jogo de cada vez. Eu tenho um plano. Qual é o plano? Ele começa com uma flecha dourada que vem da antiguidade. Você quer um stand? Quando eu desenvolver o meu stand finalmente, que é meu direito de nascença ter um stand, que Deus me privou. Quando eu finalmente ter o meu direito, desculpa, o Yezor está falando comigo. Quando eu finalmente tiver o meu direito, meu stand vai ser voltar no tempo, mas não voltar no tempo que nem o diabo voltava. Merrequinha, 3 segundinhos voltando no tempo. Mentira, ele não voltava no tempo, ele comia o tempo. Enfim, eu vou voltar no tempo, mas com capacidade máxima de voltar pra onde eu quiser, quando eu quiser. Eu vou me infiltrar, eu vou criar a história de Silksong, eu vou dar o pitch inicial da história de Silksong. Eu vou falar, vamos fazer um jogo sobre a Hornet. Não será uma DLC, faremos um jogo completo sobre a Hornet. E aí eu vou inventar esse jogo, esse exato jogo que a gente tá jogando agora. Vai ser tudo igual, porque eu já vou ter a memória de como é o jogo, entende? Porque eu já vou ter jogado quando eu voltar no tempo. E aí eu vou fazer absolutamente tudo isso, só que eles não vão saber, porque eu vou estar muito infiltrada na empresa. Eu vou criar um boss impossível. Impossível. E aí eu serei o game tester do jogo. E eu vou aprovar que o jogo está possível, mas ele vai ser impossível. Vai ser um boss bem no comecinho do jogo, sabe? Impossível. Ele não vai ninguém vai conseguir passar do meu boss, impossível. Porque ele vai ser impossível, sabe? E aí, quando as pessoas chegarem, eles vão falar, nossa, é impossível. A Team Cherry não testou esse jogo direito antes de lançar. E aí eu vou, como eu também tô infiltrada, como vocês sabem, eu tô infiltrada, né? Eu vou deletar o comentário das pessoas falando que tá impossível. E eu vou falar, não, tudo bem, diretor da empresa. Eu cuido da todo o social media da gente. E ele vai falar, nossa, que proatividade, mas não. Vai ser tudo parte do meu plano maligno. Para de rir, senão eu não consigo continuar meu vídeo aqui, velho. Vai ser tudo parte do meu plano maligno pra estragar Silksong pra todos os jogadores. Vocês não sabem, mas eu já fiz isso. Vocês já estão vivendo no meu mundo perfeito. Vocês já estão vivendo na minha vingança. Esse não é o boss impossível. Ninguém viu o boss impossível. Porque no meio do desenvolvimento, no meio do meu plano maligno, eu tive pena. Tive pena dos jogadores de Silksong. Eu tive pena das pessoas passarem o que eu passei nesse boss aqui. E nas 12 waves. Ah, então é isso, né? Obrigada por ter assistido meu vídeo. Deixa o like, hein? Bye!